Muito bem, vou agora para a segunda pergunta. A gente lembra que a Força-Tarefa da Lava Jato começou em 2014 para apurar lavagem de dinheiro em um posto de gasolina em Brasília e acabou se tornando uma das maiores operações contra a corrupção no país. Por isso que o nome é Lava Jato. Vocês devem se lembrar. No entanto, foi encerrada 7 anos depois, em 2021, já enfraquecida e com suas próprias investigações sobre suspeita. O principal golpe na Lava Jato foi a divulgação de conversas em que o então juiz Sérgio Moro, orientava o procurador Deltan Dallagnol sobre o processo de Lula. Isso levou o STF a considerar a condenação de Moro a Lula como parcial e entender que o magistrado agiu com motivações políticas no caso. A acusação de Tacla Duran é mais um golpe na credibilidade da Lava Jato? Começa com Tardelli. Olha, eu não tenho dúvida de uma coisa. Isso eu sou absolutamente enfático em dizer. Em nenhum momento a Lava Jato me pareceu que fosse séria. Em nenhum momento. Quando o juiz pedia apoio popular para que ele pudesse decidir, ele não estava na vara, ele estava num palanque. Quando o juiz protagonizou o embate com o réu mais importante da Lava Jato, o hoje presidente Lula, todos os jornais noticiaram um embate entre Lula e Moro. O juiz nunca vai para embate com ninguém, o juiz é uma parte absolutamente equidistante. Moro assumiu, ele próprio, a capa preta do defensor da lei e da ordem, saiu com uma espada viciada tentando caçar o mundo. Recentemente, o empresário Emílio Odebrecht lançou um livro relatando práticas que ele viu durante a Lava Jato, de delações forçadas. A Lava Jato trouxe para a gente, querido Poet, a necessidade de revermos com urgência a delação premiada. Nós temos que estabelecer o limite da negociação. Nós não podemos admitir a prisão para a negociação. Nós não podemos admitir que favores absurdos sejam concedidos àqueles delatores que foram premiados. Eu cheguei a ver um réu, isso eu te dou absolutamente, te garanto a procedência da informação, porque eu estava nesse processo, de um réu condenado a 84 anos de reclusão em regime aberto, porque teria colaborado com o MP Federal, o que é uma loucura. A Lava Jato trouxe o risco de nós criarmos super promotores e super juízes, traz e estabelece de vez, na minha opinião, a consequência da Lava Jato, a necessidade premente do juiz de garantias, do juiz de instrução, que não vai alterar o panorama de contratações judiciárias. Claro que vai haver necessidade de uma modificação na estrutura judiciária, mas nós temos juízes já para isso. Como existem em todos os países do Cone Sul, do Caribe, América Latina, todos os lugares tem, nós não temos ainda. E traz para a gente, uma situação em que uma única pessoa, Tacla Duran, pode colocar em risco tudo aquilo que já foi derrubado. A Lava Jato não existe mais. A Lava Jato foi destruída pelo Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo de instância julgador do país. Quando a gente fala, mas houve 4 instâncias, isso é conversa mole. Isso é conversa de quem não sabe nada de direito. O Supremo Tribunal Federal dá a última palavra. E a última palavra é dele. E ele deu a última palavra num julgamento televisionado, num julgamento exposto. Todos ouviram, todos leram os votos de um sentido ou de outro. O que essa história do Tacla Duran, que vem das profundas, eu não diria requentado, ele volta das profundas. Sabe aqueles seres, aqueles filmes em que um espírito sai de algum lugar para atormentar as pessoas? Ele retornou e está atormentando. Ele precisa ser ouvido. Eu não vou e ninguém pode garantir que tudo que ele disser e tudo que ele falar é verdadeiro. O fato é que ele dá nomes. Isso é muito raro. Muito raro. Eu falo com base em milhares de investigações que eu atuei. É raríssimo que alguém dê nome com tamanha ênfase e detalhe com tamanha ênfase como ele deu. Ou o Tacla Duran é um suicida, ou ele precisa ser ouvido com mais atenção.
Muito bem, eu vou te dar 20 segundos, para de contar o tempo aí do Tardelli, eu vou dar 20 segundos para o Tardelli explicar ao nosso telespectador o que é o juiz de garantias que você sempre fala aqui. Muito rapidamente. Rapidamente? Tá? Sem contar o tempo dele, São por favor. 2 juízes. Um que decreta todas as medidas do inquérito policial, previsão preventiva, busca e apreensão domiciliar, apreensão de veículo, apreensão de documento, determina a perícia. E outro que vai tocar o processo completamente separado desse um. É assim que funciona em todos os países do mundo onde há um processo penal civilizatório. Nós não podemos ter superjuízes. O superjuiz dá no que deu. Para evitar a contaminação do processo. Exatamente. Muito bem, agora a pergunta para o Poit é a mesma que eu fiz. A acusação do Tacla Duran é mais um golpe, Poit, na credibilidade da Lava Jato? Lu, antes de responder, primeiro eu concordo com o Tardelli que a delação premiada ela precisa ser revista. Assim como a própria delação desse Tacla Duran. Como é que negocia algo com esse cara? Ele fala o que quer, acusa o que quer, requenta a notícia e a gente está dando tanta atenção para isso agora. Sobre o ministro Gilmar, a continuidade dele nesse programa de entrevistas está na íntegra aqui na reportagem da CNN, é só você jogar na internet. Ele traz esse assunto para a mesa em rede nacional, não precisou nem do Tacla Duran. E é um assunto de solução fácil. Tacla Duran diz, pelo menos é o que está aí em todas as entrevistas, que ele teria feito um depósito de 5 milhões de dólares para o escritório da mulher do Moro. É isso que o ministro fala. Como é que pode isso? Tardelli acabou de dizer, um juiz não tem que entrar no embate assim, ele entra em rede nacional. Basta abrir a conta e esclarecer essa dúvida. Portanto, quem tem que fazer a explicação sobre venda de decisão é o Moro. Falas do ministro Gilmar Mendes. E quando ele começou a fala, Lu e Tardelli, eu falei, rapaz, ele vai bem, porque ele falou assim, não, eu com a minha idade e tal. Eu falei, bom, vai naquela linha de com a minha idade, não vou brigar, quero paz, quer nada. Vai até o fim arrumando briga. Foi no programa de uma outra emissora, ofendeu todos os curitibanos. Todo mundo viu a frase dele. O germe do fascismo tá em... Que é isso? Depois foi pedir desculpa. Então, um ministro, a gente espera um julgamento isento, a gente espera que não entre no embate, mas contribui para o extremismo. Agora, sobre o que está acontecendo, Lu, o golpe que está acontecendo aí, eu vou cantar a bola. O que está acontecendo, na minha opinião. Então, acompanhe comigo que eu vou desenhar aqui. Querem caçar o senador Moro e querem prender o senador Moro. Essa é a minha opinião. Com todas as falas e os indícios, supostamente é isso que está acontecendo. O próprio presidente da República falou, saiu, depois parece que não queria ter saído, que ele queria ferrar o Moro. E vamos acompanhar o histórico agora. O PL, lá do Paraná, entrou com um processo no TRE do Paraná para caçar o Moro. Quem lidera isso é um senador que tem o interesse também de assumir o lugar do Moro, porque se o Moro sair, ele assume. Esse processo tem uma jurisprudência da juíza Selma, Tardelli sabe dessa história, lá do Mato Grosso, que foi cassada. Por supostamente ali ter o abuso do poder econômico na eleição. É isso que estão acusando o Moro. Então tem precedente, eles estão tentando caçar o senador Moro. Do outro lado, jogam para o STF para tentar incriminar, para depois de caçado, prender o senador. Não quero acreditar que isso é verdade, mas tem cheiro que estão armando para o senador. Tá na cara. Tudo leva a crer que é isso. O próprio juiz que assumiu a Lava Jato lá no Paraná. Lu, digo mais. Presidente Lula foi para Portugal para falar de 13 acordos. 10 não eram acordos coisa nenhuma, era memorando de intenções para fazer alguma coisa lá com Portugal. Dos outros 3, sabe qual que é o acordo que o presidente assinou? Olha que coincidência. Tanta coisa importante para a gente falar de comércio internacional, de atração de investimento, o presidente assinou um acordo de proteção de testemunha com Portugal e com Espanha. Que coincidência, essa é a prioridade? Quem que está na Espanha e anda por Portugal também? O Tacla Duran. Olha a coincidência. É uma mera coincidência? E o que o Apio fez, não sei se a gente comentou aqui até agora, incluiu o Tacla Duran no programa de proteção à testemunha. Então, além de estar na Espanha, ele foi incluso, o presidente Lula assinou um acordo, no programa de proteção à testemunha. Pode parecer uma teoria da conspiração, pode até ser, mas eu jogo no ar
para a gente ficar de olho no que está acontecendo aqui no nosso país. Eu não tenho dúvidas que pode ter gente que queira caçar o senador Moro e depois colocar essa suspeita, levar para diante esse papo furado do Tacla Duran para colocar o Moro na cadeia. Muito bem, Tardelli, acompanhou a história aí que foi contada, ele falou, acompanhe meu raciocínio, acompanhou o raciocínio do Poit. Muita atenção. O objetivo é caçar e prender Sérgio Moro? Não, o objetivo não seria esse. Eu acho que a consequência pode vir a ser essa, certo? E eu diria para você, Poit querido, a prisão desse vai ser salutar. Porque o que Sérgio Moro fez, ele influenciou um processo eleitoral gigante de uma eleição presidencial. Ele vende a sua toga para assumir um cargo de ministro do presidente eleito. Ele, de uma certa forma, ele fez tudo aquilo que a gente nunca imaginaria que um juiz pudesse fazer. O ministro Sérgio, o atual senador Sérgio Moro, né, tem o pedido de cassação de sua candidatura feita no E parece que a situação lá não é muito boa, eu acompanho muito de longe, né? Mas eu volto a insistir. Há um fato, o fato dele estar num programa de inclusão de testemunha não surpreende, porque ele dá fatos graves e aponta pessoas que são poderosas. Tacla Duran deve ser ouvido. Depois a gente senta e conversa. Vai, Poit. Lu, é muito ruim, acho que para o país, né? Espetacularização em cima de espetacularização em todos os sentidos. O Tacla Duran tem uma voz dessa, a gente discute que sobre um cara que esteve envolvido numa organização, digamos assim, que cometeu um crime, assumiu que emprestou as contas dele, requenta um assunto que já foi investigado pela PGR, coincidentemente o ministro do Supremo fala desse assunto de novo, e ele está lá livre e ainda protegido pelo governo brasileiro.